oi, chegando para mais um dedinho de prosa. E que seja uma prosa proveitosa. Então vamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer e o horário que for, você estiver me vendo, me assistindo ou só me escutando. E amém a todas as saudações. Beleza? Então vamos nós, né? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo indo? Tá tudo beleza mesmo? Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Vivendo um dia de cada vez, né? E vamos que vamos, né? Então é isso. Confesso que não tenho pauta nenhuma. Sentei aqui, falei, vou fazer um vídeo, né? Porque não tenho nada gravado. Mas o que vou falar, né? Aí eu tava assistindo jornal. Gente, vocês viram agora a nova moda? Não, dá licença, né? Para o mundo que eu quero descer. Adultos usando chupeta para se acalmar. Gente, pode uma coisa dessas? Misericórdia, né? Olha, descambou de vez, o mundo capotou mesmo, né? Eu lembro que quando meus filhos, quando eram, né, bebezinhos, os médicos eram contra, né, dar chupeta, porque falavam que deformava, né, a coroa dentária, porque trazia uma dependência para desacostumar a criança da chupeta, mas nunca, né? Essa campanha os pediatras, os médicos não ganharam, né? Todos eles eram contra, mas muito contra, né? A chupeta. Tinha criança que tinha mania de chupar o dedo, né? Já grande criança, já com 7, 8 anos, né? Tinha esse vício e não tinha chupeta, então chupava o dedo, né? Eram os costumes que se tinham, né? Falar nisso, não vejo nenhuma criança hoje chupando o dedo, né? Gozado, né? Mas no meu tempo, quando eu era mãe, né? E também adolescente, eu lembro que tinha muita criança com, né? Eu chupei chupeta até 7 anos, não tenho vergonha de falar. Chegava da escola, né, no primeiro ano, que era primeiro ano já, e corria pegar minha chupeta, e a chupeta era aquela chupeta fedida, né, que se trocava, tinha esse detalhe também. Se você trocava a chupeta, a criança não aceitava, né? E tinha criança que tinha mania de travesseirinho, outras tinha mania de pegar fralda, né, para fazer de neném, ficava cutucando assim o cantinho dos olhos, passando no rosto, até dormir, né? Meu filho tinha mania de manta, gente, uma manta enorme, né, da Paraíba, aquelas xadrez, e ele arrastava aquela manta pela casa, misericórdia. E eu lavava a manta porque, né, arrastava. Ele não queria. Aí o que eu tive que fazer? Recortei a manta, né, em vários quadrados, né, e não deixava ficar muito encebada e ia trocando, né, mas mesmo assim foi difícil. Minha filha tinha mania de travesseirinho, né, pegou um travesseirinho e ficava coçando assim o cantinho dos olhos até dormir, né? E
E eu chupei chupeta até meus 7 anos. Um dia, uma menina, uma coleguinha de classe foi lá na minha casa, né, me chamar. Eu morava bem em frente do grupo Maria Montessori, lá no alto da Vila Maria. E aí era comum, né, as meninas, como eu morava de frente pro grupo, eu só ia, faltava 5 minutos, né, pra ir pra escola. Aí as meninas entravam na minha casa, né, e eis que um dia minha mãe, né, pra me fazer vergonha, contou pra minha coleguinha, chamava Maura. Onde andará a Maura, né? Deve ter a minha idade hoje, né? Que caminhos ela tomou, né? Minha contemporânea. Hoje, né, seria Maura Garcia. Já pensou se eu acho ela aqui no YouTube? Maura Garcia, você que estudou no primeiro ano primário, lá na Maria Montessori, na Vila Maria. Cadê você, mulher? E aí minha mãe, né, aproveitou, né? Aquele tempo era assim, era terrível, né? Era passar vergonha, era, né? Não tinha essa de passar. Aí a minha mãe contou pra Maura. E tinha mais uma outra menina, acho que era a Sidona, ela era bem grandona, sabe? Nós tínhamos 7 anos e a Sidona era repetente, tadinha, bem grandona assim. Acho que ela já tinha uns 11 anos e ainda estava no primeiro ano. E aí a minha mãe contou, ai, vocês sabem que a Mari chupa chupeta? Vocês também são assim? Chegam em casa e correm pegar chupeta? Gente, adivinha depois o bullying, né? Apesar que a Maura era uma menina, né? Bem discreta. Ela era loirinha, assim, de franja, né? E rabo de cavalo. E eu cortava o cabelo bem curtinho, assim, bem curtinho e também usava franja. Também antigamente usava, assim, muita franja, né? Hoje também não vejo as meninas de franja, né? Tudo cabelão liso, né? E fazem aquelas escovas para ficar aquele cetim, né? E agora, menina, os adultos estão usando chupeta. Minha mãe do céu! Você que me fez bullying um dia, que me fez passar vergonha na frente das minhas amiguinhas, e eu só tinha 7 aninhos, dependente total da minha chupeta. E agora é os adultos que estão usando chupeta para se acalmarem. Então é isso, né? E tá correndo por aí, né? O tal do Felca. Como que funciona, né? Gente, quantas pessoas já não denunciaram esse tal desse Ítalo, né? Quantas pessoas? Antônia Fontinelli pagou um preço muito grande, né? Ela é uma youtuber aqui e também foi atriz, essas coisas aí da Globo, hoje está morando fora do país. Ela foi a primeira a denunciar este fato, né? Foi obrigada por uma juíza a tirar o vídeo do ar e ainda foi processada. Ontem mesmo ela estava falando sobre isso. E aí, veja, isso que é ser influencer, né? Caraca, meu. Isso é que é ter o poder, né? Os poderes de Graceful. Pelos poderes de Graceful. É Graceful ou Graceful, assim. Então, as pessoas, né, não sabiam desse fato. Fato já, né? A ministra Damares também denunciou, né? Coisas semelhantes também. Ninguém deu atenção. E olha que ela é ministra, hein? E aí vem um influencer, né? Um rapaz,
Até outro dia ele estava bastante depressivo, né? E aí ele fez aí um documentário, um apanhado, e, gente, olha os poderes, tá em tudo quanto é jornal, correu o mundo, né? O Felca, um humorista, né? Eu o conheço, mas não acompanho, né? Eu não acompanho ele, não sigo ele, né? Acho até ele mais é humorista, né? Vi algumas coisas deles também, achei assim muito forte, né? E tem um vídeo aí que também estão porque sempre tem os prós e os contra, né? E os contra estão jogando vídeos dele, né, para enlamear a fama dele, né, para dar uma baixada na bola dele, né? E eu já vi também ele em várias entrevistas, né, no Vênus podcast, e ele também fala coisinhas pesadinhas, né? Eu vi também ele falando num pequeno vídeo aí que eu vi, né? Que ele estava falando que ele pesou, né? Os testículos, né? E o membro, né? E que pesava não sei quantos quilos e quantas gramas, né? Então, fazendo humorismo, claro, né? Só que ele fala daquela maneira dele sério, né? Aquela maneira dele, né? Então é isto. Todo mundo sabia, mas só explodiu, né? Explodiu. Eu me lembro, já estou falando das reminiscências lá atrás, quando eu tinha 15 anos, tinha um vizinho nosso, caminhoneiro, de frente da nossa casa. E ele era caminhoneiro. E eu tenho ainda, ele vive, graças a Deus, um primo. E o meu primo ficou de férias, ele trabalhava num cartório. E ele tinha vontade de viajar, né? E aí ele, conversando com esse vizinho, ele falou, você vai para o norte e nordeste, né? Ele falou, eu viajo, né? E aí ele falou, eu tenho vontade de ir. Aí, bom, conclusão, ele estava de férias, ele foi com esse caminhoneiro. Olha, eu tinha 15 anos, 15, 16 anos por aí. São quantos anos? 60 anos atrás, né? E esse caminhoneiro já contava que as mães, né, os pais, as famílias, ofereciam às meninas, às crianças, 9, 10 anos, para os caminhoneiros, a troco assim de comida, né? Arroz, feijão, qualquer trocado, ó, isso vem de muitos e muitos anos. E o meu primo voltou contando isso. Ele ficou assim, abismado, horrorizado com aquela realidade. Porque quando as pessoas contam, as pessoas não acreditam. Imagina, né? Tá inventando. Isso aconteceu há anos e anos lá atrás. Meu primo foi junto com o caminhoneiro e ele já contava essa triste realidade, né? Que ali naqueles lugares as mães paravam os caminhoneiros, aquelas coitadinhas daquelas meninas, né? E a troco de comida, a troco de alguns trocados. Isso vem de longa data. E aí, com o advento da internet, né, esse tal de Ítalo, né, ele sofisticou a coisa. Ele só sofisticou, né? Ele fez tipo um Big Brother, né? Só que de adolescentes. E ele dava carros, ele dava iPhone 15, 16 para as mães, né? Para deixar aquelas meninas ali. E tem também uma menina aí, eu não quero errar o nome dela, será que é Camilinha? Gente, essa Camilinha está lá com ele, com esse Ítalo, desde os 12 anos. Hoje parece que ela tem 17, 18 anos.
E ela se colocou até silicone, né, nos seios, tudo lá por conta dele. E tem que ver a entrevista, né, que ela dava. O que as pessoas queriam ali? Ficarem famosas, né? Mas valeu a pena, né? Eu acho que antes tarde do que nunca, mas era uma verdade, uma realidade tão na cara, né? Mas todo mundo fazia vistas grossas. E agora, né, vem, né, um influencer, né? Assim, bonito, né? Um cabelão liso. E fez um... Eu cheguei a assistir o vídeo, né? Muito bem feito. Ele realmente documentou tudo, fez tudo certinho, né? E aí jogou na rede e ó, estão indo para cá e para lá. Já assisti hoje, agora há pouco no Repórter, que a polícia já está investigando lá, né, a casa, e por certo vão achar muitas coisas, né? E o que a gente espera é que realmente, né, não fica só esse barulho, esse bom, né, essa poeira, que levante essa poeira e que depois não se toca mais no assunto, né? Aí ninguém mais toca no assunto. Tudo é assim, vocês já repararam? A notícia explode. Aí, se não é resolvido dentro de um dia, dois, se esquece e não se sabe como que ficou, como que terminou, né? Então, é uma rede, deve ser uma rede muito, 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 né? Muito grande, deve ter muita gente graúda por trás, né? Deve correr muito dinheiro, porque esse cara, esse Ítalo, ele se casou, né? E o convite dele era um iPhone na época 15. Ele dava junto com o convite um iPhone. Muita gente não foi, né? Mesmo assim não compareceu ao casamento, dado, né, por certo. Então é isso. E, igual aquele caso lá também do lado dos Estados Unidos, né? Daquele problema lá também do como é que era? Aquele rapaz lá também, na mansão, que também, né, foi comprovado e aprovado, e cadê? Né? Não aconteceu nada. E todo mundo achando, ai, agora vai acabar, agora é isso. Ele foi preso realmente, mas já estou ouvindo dizer que, né, já vão soltá-lo daqui a pouco, porque tem muita gente envolvida, né? E ó, então é isto, né? E fora isto, a vida continua, né? Cruel para muitos, tenebrosa para outros, sem falar das guerras, sem falar das taxações, né? Mas como eu já disse aqui, a minha capacidade não alcança esses assuntos. E o que tiver que ser, será. Nós não estamos mais no mundo de heróis, né? Precisamos botar isso na cabeça. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. E vamos continuar na nossa pouca força, na nossa fé, na nossa esperança, que esses assuntos, né? Que esses assuntos que se resolvam a quem de direito, né? Nós só nos assustamos, ficamos assim, estarrecidos e nada podemos fazer, a não ser tomar conta, né, da nossa casa, das nossas filhas, dos nossos filhos, né, dos nossos netos, porque realmente a oferta é muito ambiciosa, né? Fama, dinheiro,
e realmente tomando conta já da nossa casa, do nosso pedaço, né? Cada um fazendo a sua parte, eu acho que já está de bom tamanho. Que Deus dê luz, entendimento, sabedoria, porque não tá fácil, né? Tá bom? Fui. Tchau.